Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Não tem outro. E eu venho lembrar aos irmãos o que está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Lá diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos se transpassaram a si mesmo com muitas dores, negando a fé. Aí vem o conselho: e tu, ó homem de Deus, negue-se isso e siga a justiça e a verdade. Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Deus, e assim muitos pastores, pregadores, estão tudo afundados nisso aí. Estão servindo a Mamon e usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Esse é o espírito do anticristo, que se passa por Cristo para enganar os outros, o diabo. E quando Jesus vai dar testemunho de Lázaro, lembrando, Jesus fala que Lázaro era mendigo e comia da migalha que caía da mesa do rico. E o rico lá na sua riqueza, provavelmente era um judeu, um fariseu da época. E Lázaro viveu a vida inteira como mendigo, mas Jesus deu testemunho que ele era fiel a Deus. E quando ele morreu, ele foi para o paraíso. E o rico morreu, foi para o lago de fogo. E lá do lago de fogo, o rico via Lázaro no paraíso e pedia para que Deus mandasse Lázaro molhar a ponta do dedo para pôr na língua dele, que ele não estava aguentando de sede. Aí Deus fala para o rico: da mesma forma que você aceitou a sua riqueza lá e Lázaro aceitou a pobreza dele, agora aceite o lago de fogo e Lázaro aceita o paraíso. Então o próprio Deus deu testemunho que Lázaro, sendo mendigo, ele foi fiel. Ou seja, cada um tem a sua cruz para carregar. Entendeu? Como o caso do profeta Jeremias, que viveu a vida pobre a vida inteira, mas sendo um profeta fiel, como o caso de Lázaro. Então, cada um tem a sua cruz. Então, o que nós temos que fazer? É orar a Deus, lutarmos para sermos fiel aos seus 10 mandamentos e não ficar com ambição correndo atrás de dinheiro. Se nós trabalharmos e Deus abençoarmos, que nós conseguirmos de maneira natural, tudo bem. Agora, se for uma coisa forçado, roubando os irmãos em nome de Jesus, fazendo trapaça, enganando, você está servindo ao diabo. Esse é o espírito do anticristo. O que a gente tem que fazer é aceitar a nossa cruz. Se nós nascemos para viver uma vida de pobre aqui, seja um pobre, mas seja um pobre fiel a Deus. Porque se você morrer na riqueza, milionário, bilionário, trilionário, mas morrer sem obedecer os mandamentos de Deus, você estará no lago de fogo com o diabo eternamente. Então eu falo isso, irmão. Eu falo para a sua salvação, para a minha salvação, para a nossa salvação. Porque a palavra de Deus, tudo que ela pede é que a gente seja fiel. Fiel aos 10 mandamentos. Você tem que lembrar que Jesus é a palavra de Deus. E Jesus, ele é os 10 mandamentos. Deus é os 10 mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, é os 7 Espíritos de Deus, que é o Cordeiro. E os 9 mandamentos é a serpente, que é a doutrina dos 7 Espíritos. 7 com 9 dá 16, que forma o leão. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Então você tem que ser fiel, lutar o máximo possível para você ser fiel aos 10 mandamentos, para que você tenha vida eterna no paraíso. Que é isso que interessa, porque a nossa vida